Bom, então vamos lá, vamos começar o nosso curso Mulher Inabalável, né, no módulo 1. Vou colocar aqui para vocês que o primeiro módulo é sobre reprogramação mental. Por que é reprogramação, né, e não programação mental? Porque você já foi programada durante a sua infância, né, ali até seus 14 anos mais ou menos, a sua personalidade foi sendo formada, as coisas que você escutou quando você era criança, as coisas que você vivenciou, as experiências pelas quais você passou, tá? Tudo isso formou, né, o seu padrão de pensamento. Agora, na vida adulta, a gente tem que reprogramar, porque aconteceram muitos traumas, aconteceram, né, muitas coisas que foram deixando marcas negativas e vícios negativos no jeito de pensar. Então, esse é um módulo de 8 aulas, né, da nossa programação, do pilar R, né, do método Rever, sobre reprogramação mental. E nós vamos ter uma jornada de 8 aulas, tá? Então eu vou pedir para vocês se atentarem que são 8 aulas esse primeiro módulo. Sempre lembra de assistir a aula num lugar adequado, sentadinha, né? Não ficar deitada. Na hora de assistir, a gente tem a tendência de assistir vídeo deitado, né, de qualquer jeito. Lembra que esse daqui é um curso teórico prático, tá? A gente vai ter umas aulas de no máximo uns 10 minutos, que eu vou introduzir a matéria para vocês e vou anexar o arquivo com as tarefas, tá? Então é muito importante que você complemente. Não adianta só assistir às aulas, a gente tem que praticar, tá bom? O adulto, principalmente, ele só aprende na prática, certo? Então, a primeira aula, né, nós vamos falar sobre as emoções, de onde é que vêm as emoções. Então, a tríade do significado, que são três pilares à inteligência emocional, né, as emoções. Então, a gente tem a fisiologia, o foco e a linguagem interna. Então, nós vamos passear aí nesses três pilares das emoções, da formação do significado das emoções, tá bom? Então, a segunda aula, nós vamos falar só sobre a fisiologia, só sobre como você pode usar o seu corpo para você moldar as suas emoções. Vocês já pararam para pensar que o ser humano, né, é a única espécie que é capaz de ter um pensamento e mudar a emoção? Pensar alguma coisa, né, do passado e se sentir amargurado, ou lembrar de algum fato bom, legal e se sentir amado. E com qual velocidade que a gente pode fazer isso? Assim, ó, no estalar de dedos. Basta a gente aprender a controlar os nossos pensamentos. E ao longo aí dessas 8 aulas, vocês vão ver que isso é possível, que tem como a gente reprogramar o nosso jeito de pensar, tá? Nós não somos o nosso pensamento. Nós vamos aprender muito isso também no módulo de espiritualidade, que nós vamos aprender sobre a meditação, tá? Então, a segunda aula vai ser sobre o foco. O que é o foco? O foco é para onde a sua atenção consciente está direcionada. Então, você, diante de alguma situação, você vai ou olhar para o problema ou vai olhar para a solução. E nessa aula, eu vou ensinar você como controlar o foco, né, que é através das perguntas transformadoras. Na terceira aula, nós vamos falar sobre o diálogo interno, que é como você conversa com você mesma. Então, será que você tem um mundo, assim, um diálogo interno positivo? Você é amiga de você mesma? Ou você é uma carrasca, né, que você fala com você como se você fosse a pior pessoa do mundo, se critica o tempo todo, e com isso gera emoções negativas. E afinal de contas, são os pensamentos que geram sentimentos, tá? Então essa também é uma aula maravilhosa que vocês vão gostar muito. A quinta aula é uma aula sobre as 6 necessidades humanas. Então, todas as pessoas, elas têm essas mesmas necessidades internas, são 6 necessidades internas que moldam o comportamento, que fazem com que as pessoas sejam do jeito que elas são. Então, se você conhecer essas 6 necessidades humanas e, principalmente, né, saber quais são as suas principais, você vai se entender. Vai entender por que você faz algumas escolhas na sua vida e também vai conseguir entender melhor as outras pessoas. Sua convivência com as outras pessoas vai melhorar muito. Porque você vai ver determinada situação e vai falar assim, ah, essa pessoa ela é movida por essa necessidade, né? Então, são 6 necessidades principais que vocês vão, né, descobrir aí nessa aula número 5.
A aula número 6 é sobre metacognição. Metacognição é a capacidade que só a gente tem também, né? Só nós, os seres humanos, temos, que é observar o próprio pensamento. Então, nessa aula você vai descobrir que você não é o seu pensamento. Você consegue observar o que você está pensando. Tá? Então, a metacognição, ela é muito importante para que você se desidentifique dos seus pensamentos, tá? Que você entenda que os pensamentos, eles vêm, eles vão, mas você é o observador, tá? Você não é o seu pensamento. E só quando você entende que existe essa dissociação, que você consegue controlar os seus pensamentos, tá bom? E a aula número 7 é sobre crenças limitantes. Essa é uma aula bem prática de reprogramação mental, né? Crença limitante é tudo aquilo que faz você paralisar, você ser uma pessoa, às vezes, que está estagnada em alguma área da sua vida. Então, vamos supor que você não está conseguindo prosperar financeiramente. Provavelmente você tem algumas crenças limitantes, né? Por exemplo, que ganhar dinheiro é muito difícil, né? Que ganhar dinheiro é muito assim, árduo, né? Que tem que se esforçar demais, ou então que dinheiro é só para quem tem sorte, que você não tem. Então, tem algumas crenças limitantes aí que durante aí a sua formação da sua personalidade foram sendo, né, incrementadas aí no seu subconsciente, que a gente tem que reverter agora na vida adulta. E a última aula desse módulo é exatamente as crenças fortalecedoras. Então, nós vamos pegar as crenças limitantes e vamos trocar, né, vocês vão aprender como que faz, como que cria uma crença fortalecedora na prática, para você reprogramar a sua mente, o seu jeito de pensar. Então, são essas as nossas 8 aulas desse módulo, tá bom?